Então, né, daria para ter continuado, mas não dava para ver o tempo aqui, meu relógio deu um problema. Vamos continuar aqui então, o que é que nós podemos, né, retomar. Os efeitos dessa crise. Então, nós já sabemos os motivos dela. Superprodução, subconsumo, a política liberal. Devo ter colocado isso também. Política liberal significa que o Estado fez, ele não fez. Porque segundo o liberalismo, você tem que deixar oferta e procura, livre concorrência, você não vai interferir na crise. Tá? A euforia e etc. Bom, e quais as consequências? É a chamada Grande Depressão. As fábricas vão falir, não conseguem vender, o estoque está lá, e aí? Falência. Falência vai significar para nós também desemprego. Desemprego vai significar menos poder de compra de quem já não tinha muito. Se eu não compro, mais estoque, mais falência. Então nós temos um ciclo aí terrível. Tá? De pessoas irem para a rua, sem ter o que comer, de tentar ficar em fila para ganhar aí ajuda, né? Um prato de sopa, um pedaço de pão. Eu lembro muito daquele filme do King Kong. Não tem nada a ver? Tem. Naquele começo do filme, tem as moças que dançam, né? Tem um ticket assim que ela dança e ganha um dinheirinho ali. Quer dizer, ali mostra um pouco do que eles estavam passando. Tá? E isso afetava não só a questão econômica, mas também afetava a questão da moral da própria pessoa, né? Da autoestima dela. Bom, a partir daí nós temos essa Grande Depressão. Como é que nós vamos sair dessa Grande Depressão que nós falamos que a União Soviética, no caso a Rússia, ficou fora disso? Quem vai dar a saída vai ser um economista inglês chamado John Maynard Keynes. Ele cria uma teoria. Quem vai utilizá-la na prática vai ser o presidente norte-americano, John Delano Roosevelt. O coluna da direita aí, ó, terceira bolinha, tá? Aparece aí, ó, John Maynard Keynes. Não aparece aqui o presidente Franklin Delano Roosevelt. Não está aqui, mas está no seu texto. Ele vai aplicar, fazer um plano, né, um novo modelo, nova ordem, chamado New Deal. Esse plano, na prática, o exemplo dele, o que ele é mesmo? É a intervenção do Estado na economia. Então o Estado vai abrir mão do liberalismo. O Estado vai intervir na economia. E como é que ele vai fazer isso? Bom, primeiro, fazendo obras públicas. Vamos investir, vamos construir escola, vamos construir estrada, vamos construir hospital, aquilo que inclusive vai ser usado. Tá? Aí você dá emprego, as pessoas vão ter salário, elas vão consumir, então se aumenta o consumo, aumenta esse círculo que agora seria positivo. Você vai dar financiamento, investimento para a produção no campo. Inclusive mantendo uma renda mínima, se ele não conseguir atingi-la, para esses produtores do campo. E vi um texto muito legal que eles criaram, inclusive, uma forma de documentar a crise. Pessoas saíram fotografando aspectos da crise. Era um emprego também e significou termos algumas imagens do que significou essa crise. Mas olha, fome, desemprego, essas questões de mais emprego demoram um pouquinho. Tinha que ter outras questões. Vamos pensar naquilo que eu falei, no crescimento das ideias da esquerda, ideias sociais. Então eles perceberam que tinham que investir nisso também. Já o Keynes falava isso. Então eles vão criar a Previdência, leis trabalhistas, eles vão criar, olha só, seguro-desemprego. Naquela época, quem pensava nisso, se criar seguro-desemprego, significaria para alguém, esse cara nunca mais vai querer trabalhar, vai virar um vagabundo.
Nada, ele já pensava, esse cara aqui, ele vai ter uma renda mínima aqui, ele vai gastar, vai comprar, vai cuidar da família, não vai roubar, não vai virar bandido, e nem ficar, né, arrasado. É outra forma de ver. Parece as pessoas que ficam criticando, né, bolsa aqui, ajuda lá, né, acho que o povo, é porque não precisa, por isso que eu não concordo. Pelo menos é o que eu acredito. Agora pensa, esse plano que vai criar, inclusive, essas partes sociais não está aqui, não estão aqui no resumo. Então você coloca em algum canto aí, tal, proteção aos trabalhadores, seguro-desemprego, jornada de trabalho, por exemplo, de 8 horas. Por que fazer hora extra? 8 horas, se você trabalha mais do que isso, está pegando trabalho de outro. Então se limite a jornada, se você está abrindo emprego para outra pessoa. Inclusive aqui salário mínimo. Tudo que na época parecia um escândalo, foi usado, deu certo e até hoje está aí. Tá bom? Mas houve críticas lá, sobretudo dos grandes empresários que ainda achavam desde que uma hora essa crise passa. Depois de passar, só para lembrar, depois de passando isso, lá à frente vai virar o Estado de Bem-Estar Social, que também vai combater as ideias socialistas, porque ele vai tentar fazer com que o Estado atenda às necessidades econômicas, mais sociais das pessoas. Falaremos isso em outro momento também. Bom, professor, deu certo esse plano no New Deal? Bom, deu certo. Tá? Ao que ele se propôs, ele fez. Mas a crise acabou por causa disso? Aí é outra história. Então, parte da historiografia vai dizer que o plano foi um sucesso, que a economia se recupera. Mas a maior parte vai dizer que melhorou muito. Mas a recuperação econômica só vai acontecer com a Segunda Guerra Mundial. Olha só que desastre, né? A Segunda Guerra ajuda na economia. Vocês sabem que ninguém faz guerra, ou que não se faz guerra só por causa de questão ideológica, né? Acho que pouquíssimas questão ideológica, a maioria por questão econômica. Não foi o caso aqui só, mas pensa bem. Não era desemprego a pior consequência? Pois é, lá na guerra tem emprego para todo mundo, é só você ir lá e morrer, né? Você vai lá, vai ser soldado. Então, a bendita da guerra, ou a maldita dela, ajudou a amarrar esse problema aí. Então, o New Deal, somado à questão da guerra, adeus crise. Depois vamos ver como é que o Brasil saiu da crise, até mais rápido do que os norte-americanos. Tem um exercício aqui que fala da crise de 29, baixa dos preços, os empréstimos norte-americanos, então é um texto longo que eu não vou ler, você vai ler aí. E aí tem as alternativas. Os fatos apresentados. Então a letra A fala assim, ó, despesas e prejuízos decorrentes da Primeira Guerra Mundial levaram à crise de 29. Não tem nada a ver. Olha a B. O incremento da produção industrial e agrícola norte-americano durante a Primeira Guerra consistiu num dos fatores originários da crise. Nós não colocamos isso lá como fator, mas nós falamos que nessa época já estava tendo uma produção para isso. Então essa resposta poderia estar certa. Inclusive você vai procurar na internet, muitos daqueles que colocam as questões lá colocaram essa como certa, vários daqueles sites. A B. Mas vamos para outra aqui, olha a C. A queda dos índices da Bolsa de Valores pode ser apontada como causa do aumento dos preços. Não. Nós vimos que isso aconteceu até depois, né? Então não tem muito a ver. A crise da especulação junto com a superprodução, junto. Então não é essa a causa. Bom, olha a D de dado. A crise de 29 eclodiu nos Estados Unidos a partir da interrupção de empréstimos ao exterior e da criação de altas tarifas sobre os produtos de origem importada. Então veja, lembra que eu falei da repatriação de capital? É isso aqui. É o que ele chama aqui de interrupção de empréstimo. Você não empresta mais e pega de volta. Essa podia estar certa. Inclusive ele coloca aqui essas altas tarifas, o que significa? Não vou comprar o seu produto, ou se ele entrar aqui, eu vou colocar uma taxa muito grande para proteger o meu.
O nosso texto aqui coloca essa aqui como correta, tá? Então a D. Mas a B, parte da historiografia também colocaria como correta. Então uma resposta muito mal elaboradas, essa daqui, Enem, né? Então ficamos com a D, mas vamos dizer assim, que quando ele fala aqui, ó, durante a Primeira Guerra consistiu num dos fatores, eu acho que estaria certo também. A questão 2. Ele vai falar da Grande Depressão, Franklin Roosevelt, New Deal. Na própria fala já aparece uma característica: intervenção e planejamento da economia. Ajudou a minimizar os efeitos da depressão. Na sequência, a entrada do país na Segunda Guerra Mundial vai consolidar isso. A partir do texto, conclui-se que o fundamento da política de recuperação do país foi a ingerência do Estado em ampla escala na economia. Então, abandona o liberalismo e passa a interferir. Já é essa a correta. A B não é, porque ele fala diminuir a produção e diminuir o consumo. Não, ele vai querer aumentar o consumo. A C fala que foram ineficazes, não foram eficazes. A D, quando ele fala que a indústria bélica incentivou o intervencionismo, corrida armamentista, daria muito certo se fosse lá, já perto da Segunda Guerra Mundial, tá? Ou a corrida armamentista pós. Então aqui também não. A intervenção de Roosevelt coincidiu com o início da Segunda Guerra. Não, né? Roosevelt entra em 33, a guerra começa em 40, então não coincidiu nada. Portanto, essa sim, letra A. Vou ver agora se isso aqui já é a segunda aula ou ainda é a primeira.